Vascão, Lucas Pedrosa! Eu nunca mais estava achando que a gente tinha perdido o nosso amigo. Não, é momento. Ele tava aqui, não tava? A fase não gente passa. que convive sabe, tava difícil. Agora, olha o sorriso dele, Vene Casagrande. Eu falei que pior do que tava, eu não fiz. Eu falei. Eu quero saber que Vasco que vem. Provavelmente não o mesmo tem muita time. mudança, não, né? O Diniz não muda muito, Coutinho né? foi expulso na última partida, mas para a Copa do Brasil não vale essa expulsão, então ele deve jogar contra o Operário normalmente. Deve ser um time formado por Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo. Na lateral esquerda, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho. Na direita, Rayan. Na esquerda, o Nuno Moreira. E na frente, o artilheiro Verratti, que, como eu disse ontem, chegou a 50 gols com a camisa do Vasco em 101 jogos. Ou seja, é praticamente como se ele fizesse gol. Jogo sim, jogo não. Jogo sim, jogo não. Impressionante como esse cara vem identificado com a camisa do Vasco da Gama. E é um dos pilares aí dessa equipe para o jogo de hoje contra o Operário. Acredito que vai ser um jogo um pouco mais difícil do que muita gente está imaginando, porque o Operário empatou com o Vasco em 1-1 fora de casa. E aí você olha a postura do Fortaleza, é uma postura de um time que veio jogar. O Operário não. O Operário vai realmente tentar arrancar uma classificação do Vasco em São Januário. O Vasco, desde o ano passado, em São Januário, inclusive, não perde jogos de Copa do Brasil, muito pelo contrário, conseguiu chegar na semifinal e até mesmo o jogo que foi eliminado acabou empatando, né? Não é mais um ambiente hostil. Não, muito pelo contrário. Lembra? Verdade. Pegou a referência? Verdade, peguei. Muito pelo contrário, assim. Não é um ambiente hostil. O Fernando Diniz fala sobre isso, inclusive. Eles estão aqui não é para reclamar da gente, claro não é pra... que não. Muito pelo contrário, a gente quer ganhar. Eles querem ganhar também, eles querem apoiar o time. E pro torcedor do Vasco, com todo o respeito, um pouco só já é suficiente para fazer uma festa. E isso não é que, meu Deus, fica valorizando pouco. Não, é que o torcedor do Vasco é um torcedor que tem que ser muito valorizado, que na derrota, no empate, na vitória, está sempre apoiando. Então hoje a gente deve ter casa cheia em São Januário e a minha expectativa é de vitória, realmente carimbando essa classificação para se preparar para a partida do próximo sábado contra o Fluminense. A gourmetização ainda não chegou na torcida do Vasco. Pelo contrário. Um pouco sobre isso. Porque para você consumir, esgotar ingresso em minutos, em horas, para um time que nos últimos anos só dá bordoada na cara do seu torcedor, que é o que o Vasco, infelizmente, está se arrastando para conseguir sobreviver e sair, porque é um gigante, vai voltar ao seu lugar, mas isso, infelizmente, essa reconstrução, ela demora. E quem fica são os grandes torcedores, e esses que são os que frequentam a arquibancada de São Januário, por isso que a gente ainda vê uma essência in natura ali, né, do torcedor apaixonado que vai para realmente empurrar e levar. Ô, Vene Casagrande, eu acho, me conserta aí, ô Pedrosa, foi contra o Nova Iguaçu na Copa do Brasil que o Nuno fez sua estreia, naquela goleada? Não, ele estreou no Campeonato Carioca ainda. Mas ele jogou muito na Copa do Brasil. Mas não foi contra o Nova Iguaçu? Foi contra o Nova Iguaçu. Então foi Carioca, não foi Copa do Brasil. Não, ele estreia na Carioca, mas na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu ele jogou muito também. Inclusive foi o gol do Coutinho, golaço. Golaço do Coutinho. E ali a gente já começou a comentar nesse programa, a chegada do Nuno vai mudar muita coisa. O primeiro jogo dele é contra o Flamengo. Ele faz um gol no Flamengo. Ah, é verdade. Lembra? É verdade. Foi a semifinal do Carioca. Vai mudar muita coisa com a chegada desse cara. E aí o que precisava esse Vasco, que falamos aqui, não tem um elenco ruim. Precisava de uma organização, de um norte, de um senso, de um cara que também resgatasse esse mental do Vasco, o Vene Casagrande. Depois de quanto tempo que a gente viu o Vasco jogar um jogo inteiro bem? Porque a gente via 45 minutos implacáveis, 45 minutos some o Vasco. E não, o Vasco conseguiu, no último jogo com o Diniz, imprimiu seu ritmo, né? Não, e jogou bem, não só no ponto de vista físico, como a gente mencionou isso aqui ontem, que foi extremamente importante, tanto é que o Fernando Diniz só fez substituições no fim do jogo, foi bem também no ponto de vista tático e no ponto de vista técnico. Alguns jogadores que estavam jogando abaixo até voltaram a jogar bem. Então essa mudança de ares, digamos assim, a chegada do Fernando Diniz, o fator novo que a gente falava aqui que precisava no Vasco da Gama, pelo menos nesse primeiro momento, tem surtido efeito. Embora o Diniz tenha estreado não com uma vitória, lembra lá na Copa Sul-Americana, mas o time do Vasco acabou mostrando ali alguma melhora. Com o tempo, com o passar do tempo e ele tendo a oportunidade de botar as características dele, treinar a equipe, porque ele teve poucos treinos até agora. 3 treinos completos, pelo que eu li. Estou correto? 4 treinos. 4 treinos. E 3 completos com todos os jogadores. Exato, então, exato. assim, é muito pouco, gente. Muito pouco. E mesmo assim, mesmo com esse muito pouco tempo, ele já conseguiu mostrar uma evolução na equipe do Vasco da Gama. É torcer para que
continua evoluindo, mas diante do Operário, independentemente assim, se tivesse chegado treinador novo ou não, eu acho que o Vasco tem, entre aspas, a obrigação de passar pelo Operário. O Vasco é um clube enorme, uma camisa enorme, por esses torcedores também em São Januário, que dentro de São Januário o Vasco não pode permitir algo diferente disso, que não uma classificação. Lucas Pedrosa, explica pro povo. O Vasco informou que sofreu transfer ban da dívida da FIFA por dívida na compra do Adson. Em nota, o clube disse que já estão sendo, obviamente, adotadas todas as medidas jurídicas cabíveis visando a reversão desse processo movido pelo Nantes. Como é que tá essa história? Não é a primeira vez que isso acontece no Vasco, né, ô Pedrosa? Sim, só pra explicar. Tem uns 2 anos que aconteceu, ou um pouquinho? Cara, tem mais de um ano que recebeu uma notificação e aí quase sofreu o transfer ban, mas o Vasco pagou. Só para explicar pro pessoal, o que é o transfer ban? É quando uma equipe que vende um jogador não recebe o valor que deveria receber de acordo com as parcelas ou de acordo com o valor à vista, que seja. E aí, para poder receber, eles mandam notificação pro clube, o clube não paga e eles notificam a FIFA, que é justamente o maior órgão do futebol mundial. E a FIFA tem esse sistema para quê? Para proteger esses clubes financeiramente. Então, o Nantes, assim como o New Old Boys também aqui na Argentina, mas nesse caso o que gerou o transfer ban foi o Nantes, manda uma notificação para a FIFA faz um painel de juízes para entender o caso e aí, pô, beleza, isso aqui tá demais, tá devendo realmente, vamos fazer o transfer ban. O transfer ban acaba acarretando na proibição de registro de novos jogadores. Então, o Vasco, nesse momento, hoje, está impedido de contratar. Porém, tem que lembrar, e acho que isso é muito importante para explicar para o torcedor, que o Vasco vive uma situação diferente da maioria dos clubes. O Vasco está numa recuperação judicial. Então, todas as dívidas que o Vasco tem estão em processo na justiça, que são acima da lei até do esporte. É uma lei geral, realmente, uma recuperação judicial de uma empresa, que é a Vasco SAF, e com essa situação, a dívida do Adson em relação ao Nantes, né, do Vasco em relação ao Nantes por conta do Adson, ela está nesse processo. Assim como a dívida do Sforza também, com o New Old Boys, está nesse processo. Então, o Vasco tem 2 medidas que eles podem fazer. Recorre na FIFA, explica que está em recuperação judicial para que a FIFA possa fazer uma nova apuração e tirar esse transfer ban, ou se a FIFA realmente não aceitar, faz o quê? Entra com o pedido na recuperação judicial para tirar essa dívida da recuperação judicial para que o Vasco possa pagar e aí zerar o transfer ban. Então essas são as 2 possibilidades que o Vasco já está correndo atrás. Muito bem. Isso aí, coisa de dias ou semanas, Pedrosa? Pô, Fernando, é muito difícil, assim, você quantificar. Mas, assim, a grande verdade é que o Vasco tem que resolver isso até a janela de transferências. Até lá, tá tranquilo, porque a taxa tá fechada. Não tem como cadastrar ninguém, porque não pode ninguém nem contratar, nem nada. E você sabe por que clube brasileiro não pode ir à FIFA para cobrar de clube brasileiro? Eu ia perguntar, mas eu não sabia se vocês iam responder, sabiam? Muita gente questiona assim, por que o Flamengo não vai à FIFA reclamar do Internacional? Sim. Porque o Flamengo foi à FIFA e reclamou de 2 clubes portugueses que estão vivendo a mesma situação no Vasco. Se não pagarem 45 dias, vão sofrer o transfer ban. Porque aqui no Brasil, quando é clube brasileiro, tem que ir à CNRD, que é um órgão da CBF. E diferentemente do que acontece na FIFA, esse órgão da CBF não resolve tudo rápido, muito pelo contrário. Tanto é que o Cuiabá tem 40 milhões para receber de vários clubes brasileiros e vai ficar durante muito tempo sem receber porque demora esse processo. Transfer ban que o Vasco recebeu da FIFA. Transfer ban é uma punição que impede o Vasco de registrar atletas como reforços pelas próximas 3 janelas. Esse transfer ban acaba assim que o Vasco se acertar com o Nantes da França. A dívida é referente à compra do atacante Adson, que na temporada passada havia custado 26 milhões e 600 mil. O problema é que o Vasco pagou bem pouco dessa dívida e hoje o clube francês cobra cerca de 25 milhões de reais. O Vasco se defende afirmando que não pode fazer o pagamento por causa do processo de recuperação judicial. Vou ler um trecho da nota. Abre aspas, de acordo com a legislação brasileira aplicável à recuperação judicial, o clube está impedido de realizar o pagamento. Da mesma forma, a jurisprudência dominante do Comitê Disciplinar da FIFA é no sentido de reconhecer a jurisdição das legislações nacionais e não aplicar a referida sanção em caso dessa natureza. Então o Vasco se defendendo, afirmando que ao entrar no processo de recuperação judicial está impedido de fazer os pagamentos e que a FIFA deve reconhecer as legislações locais, no caso, não poderia aplicar essa punição. Como a janela de inscrições está fechada por aqui, nesse momento isso nem causa grandes problemas ao Vasco. Cruz Maltino vai poder se reforçar entre 1º e 10 de junho, numa janela específica para o Super Mundial de Clubes, e a partir de julho, quando a janela maior abre por aqui.
Hora de falar sobre Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma notícia do Vascão, tá bom? Vasco que enfrenta o Operário, Fernando Diniz precisa da vitória pra classificar o Vasco para a próxima fase da competição da Copa do Brasil. Verratti é um jogador aí que vem extraordinariamente jogando muita bola com a camisa do Vasco, é o artilheiro, chegou na marca de 50 gols aí com a camisa do Cruz Maltino, né? E o Fortaleza foi a maior vítima do atacante argentino. Deixa a sua opinião, seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço. Deus abençoe cada um mesmo, tamo junto, forte abraço e vai o Vasco.